no nosso ninho, né, que você já frequentou várias vezes, já teve Que palestra para bom, nós, né? tocando É seu verdade. violão, né? Estou com o violão aqui também hoje. Oh, beleza! Então vai ser É, violão online. é violão online. Online. Ô, Violão? Grazi, Oi, Grazi, sabe que o Luiz é iluminado, né? A por testa? quê? Tá, olha a testa dele. É iluminado, é iluminado. Tá É um bom, guri iluminado. estamos aí. Ali, ó, todos, né? De E se não repente. fosse, a gente ia dar um jeito dele ficar Tu iluminado, sabe de que qualquer forma. Obrigado. pode deixar sem a tua imagem, né? Alô? Câmbio? Oi, eu estou aqui. Ô, a Renata não está com o Edson hoje, então. Não, hoje Tá não. bom. É, mas está funcionando bem o teu microfone por enquanto. O que você fez? Eu não entendo o que acontece, Luiz. Eu dei uma mexida nele ontem e hoje, estou fazendo umas limpezas Não, no mas celular. é relacionado às vezes a sinal mesmo, entende? Alguma coisa nesse sentido. Às vezes É, reiniciar a internet, coisas desse é, tipo, às vezes fica travando, pode ser fica. também, é. Ô, Graça, Ô, como é que tá então a tua família, o teu pessoal, Todos bem. O o meu grupo? filho, na É, verdade, meu filho mora na Itália, né? sim. Então, esta semana é que ele está voltando a trabalhar. Está começando a querer normalizar as coisas lá, né? Parece. E a Vamos semana torcer. passada, há 2 semanas, eles voltaram a trabalhar, mas voltaram a trabalhar assim só para entrega. Então, se o pessoal encomendasse, Sim, né? sim. E a partir de segunda-feira, não. Já é no restaurante, a partir de ontem, né? E com espaçamento, com distanciamento, tudo, mas já pode ser É. atendido no restaurante. Olha aí, viu? Ó, já, a turma já está começando a se alinhar, estão chegando. A gente daqui a pouco vai dar boa noite geral para todos. E daí a gente já pode, daqui a pouquinho, começando, né? Com certeza. Tá. E aí, vocês também estão fazendo muita reunião online no grupo de Nós, na vocês? verdade, é assim, ó, Luiz, os grupos lá do Chico estão. Olha ali. O nosso grupo do Chico, nós nos reunimos em 5 pessoas e estamos fazendo mediúnico, porque só 5 pessoas que não são grupo de risco, Sim. né? Então, a gente tem feito mediúnico daí, a gente tem feito estudo e mediúnico. Aí estão se reunindo presencialmente, assim, com Presencialmente. afastamento. Aí, aqui em Nova Veneza, nós estamos fazendo, não lá no Chico. Sim, sim. Nós estamos aguardando essa reunião que vai ter no dia 23, né, Sábado, né? para trocar umas ideias. Até, talvez a gente vai até só dar mais uma seguradinha esse mês que vem, de junho também. Conforme for em julho, então, de repente, a gente vai se reunir ali no grupo, que também não é muito grande, né? Para a gente, talvez lá em julho, tá voltando já a fazer a reunião, assim, pelo menos a mediúnica, né? Porque as palestras ainda acho que vai longe, né? Pelo jeito, né? Porque eles exigem 30% da ocupação do espaço, então daí já viu, nosso centro já é pequenininho. Então, aí para ir lá 7 pessoas assistir a palestra, não Pois é. é complicado. Vai caber, o nosso espaço é para 20 e poucas pessoas. 30% é 7 pessoas. Né? Então, é preferível, você ver aqui no grupo que nós estamos aqui agora, quantos já tem. A gente consegue 11. reunir 11, 12, 15, 20, já teve 18. Então, ainda vai render mais, ainda continuar com as palestras nesse formato online. Online, é. Isso. É bem interessante. Aí no Chico a gente faz assim, ó. Esses dias eu gravei um vídeo e mandei. Aí o Ricardo também fez isso, né? Então a gente tem feito isso e postado no dia da palestra, do encontro, que é na quinta-feira, né? Quando dá, faz alguma coisa ao vivo também, né? Quando não choca com os horários de estudo, É, horário de... é isso aí. Nosso grupo é bom porque é nas terças, em muitas casas, o horário delas são nas quartas-feiras, né? Então, às vezes não choca, assim, às vezes com palestras, com época, porque a gente continua ainda nas suas casas no mesmo horário, fazendo as suas transmissões também. Sim. E às vezes não conseguem, se é 2 centros na mesma quarta-feira,
ou até poderia, de repente, combinar e abrir o sinal para vários, né? Dar o código e fazer algum revezamento, né? As que trabalham no mesmo dia da semana, na quarta-feira. Numa quarta-feira, uma casa espírita Uma promove casa, ou palestra, isso. na outra quarta-feira, a outra casa, né? Isso. Mas todas abrem aí o código ali, por exemplo, né? Aqui em Aranguá, algumas casas estudam na terça-feira, então até a gente já convidou alguns para dar palestra, mas infelizmente eles estudam na terça, então também. Mas nós temos conseguido, assim, o pessoal, a Sara, que está bem próximo de ti aí no vídeo de baixo, que é a nossa organizadora das palestras, né, Sara? Dá uma boa noite aí para. Pode falar, Sara. Está quietinha ali. Ela deu um tchauzinho. Gente, estamos praticamente no nosso horário, acho que mais uns 2 minutinhos a gente espera mais alguém acessar e já vamos. Ali está preparada com a página ali da leitura? Tô. Então, tá bom. Daqui a pouquinho nós já vamos. Ó, vamos deixar só mais entrar mais uns 2 ou 3 que já estão se conectando ali. E depois aqueles que vão entrando depois vão se inteirando do assunto, né? Vão Acompanhando, isso com isso. tranquilidade, com tranquilidade. Assim como você vai falar seguindo os passos de Jesus, eles vão nos seguindo depois na sequência ali, Eles tranquilamente. que venham atrás de nós. Atrás de nós. É isso mesmo. Isso aí. Ó, viu? Está começando a rechear ali, está ficando bom o negócio. Né? Então vamos ali, ó. Tem até um ali lá de cima, sabe? Tá vendo um Júlio ali, ó, abaixo do Paulo? Ô, Paulo, esse aí é filho do seu Antônio Camargo Leme também, tá? Meu irmão lá de Jundiaí, São Paulo. Ah, que legal. Isso. Ah, te bloquearam, então só faz assim. Ali, ó. Aquele ali é o meu irmão lá de São Paulo. Tá certo. Na minha tela, eu vejo 4. 4 Qual é o pessoas? teu irmão? Meu irmão é o Júlio, um de óculos, faz o sinal ali, ó, que tá banando na mão ali. Não sei se Ali o Júlio. Olá. Isso. Tudo bom? Muito prazer. Ó, temos alguém de fora também, não temos aí quem me corrija? Tem alguém de outro hemisfério aí, não tem? Larissa? A Clarice, né? Quem que confirma? Não Mas sei ela quem é. esteve na semana passada. Sim. Então, gente, a partir de agora nós já vamos dando então as boas-vindas a todos, agradecendo esse momento importante. É mais uma transmissão ao vivo, né, online aí para diversas pessoas do nosso grupo e amigos que estão também procurando se inteirar dessa doutrina que sempre tem nos amparado muito, né? Eu quero então agradecer aqui a Grace, que vai nos dar a palestra como seguindo os passos de Jesus, é o tema da palestra. E então agradeço a presença de todos. Nesse momento até eu vou ficar também no mudo, né? Vou voltar lá no final da nossa programação e vou deixar a palavra então com a Lia, que vai fazer uma leitura do Evangelho e a prece de abertura. Agradecemos a todos e depois da Lia, então a Graça fica com a palavra. Boa noite a todos mais uma vez e vamos, então, ao início da nossa reunião de hoje. Muito obrigado. Tá. Boa noite a todos, a quem não vi, né? Bom, eu tinha dado uma olhada bem no Evangelho e achei bem interessante na página que eu abri, a hora que o Luiz até comentou. Caiu no homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizesse. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais.
sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações, e as aceita sem lamentações. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda a ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos, a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la. Falta-lhe ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência. E se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar defeito nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior. Não se exalta a si mesmo nem seus talentos à custa de outro. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Usa sem exagero dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego que resultaria mais prejudicial para si seria o mesmo de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se na ordem social alguns homens estão sob seu mando, dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Essa não é a relação completa de todas as qualidades que distingue o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então, vamos pedir que hoje a gente possa aproveitar bastante essa palestra, que possamos, assim, após essa palestra, irradiar esse pensamento maravilhoso do bem, da caridade, a todos que estão convivendo conosco no nosso lar, convivendo pela internet, porque nós temos um grupo grande pela internet agora, por conta dessa situação. E vamos ficar com o pensamento no alto e aproveitar essa maravilhosa palestra que a nossa irmã Grace vai nos brindar na noite de hoje. Obrigada. Grace, fica à vontade.
Ok, eu acho, para começar, boa noite, gente, eu acho esse texto um texto surreal, é um texto lindo, mas ele vai muito bem. Eu acho que ele vai muito bem até o ponto que diz, isso não é tudo o que enumera um homem de bem, né? Porque eu fico com uma vergonha, vocês não ficam? Quando ele vai falando de todas as qualidades, as características de um homem de bem, porque, na verdade, talvez a gente esteja iniciando a caminhada para nos tornarmos homens de bem. Ainda há muito que se fazer. Por isso que nós vamos falar no tema de hoje sobre este cristianismo que está em nós. Seguindo os passos de Jesus é um desafio para nós, porque nós nos dizemos cristãos. Todos nós que aqui estamos reunidos nos dizemos cristãos. Mas que tipo de cristão nós somos? Né? Eu, como sou uma professora aposentada, pensei, eu acho que numa época de pandemia é uma ótima oportunidade para a gente matar a saudade e fazer uma prova, né? E esta prova é o que eu vou passar para vocês hoje, esta reflexão. A gente se diz cristão, mas e aí tem momentos que a gente age de uma forma diferente. Então, o questionamento é o seguinte, quando alguém me diz algo que eu julgo uma ofensa, qual é o meu comportamento? Qual é a minha postura? Então, eu tenho aqui várias opções. Eu aposto que alguns de vocês vão dizer que nenhuma dessas alternativas. Mas, por exemplo, como é que é o meu comportamento? Eu devolvo na mesma moeda? A pessoa diz alguma coisa e eu já vou soltando verbo, eu já vou falando, eu me calo e cinicamente eu penso, olha quem está falando. Porque a gente não faz isso, a gente até ousa dizer que vira até o olho, né? E olha quem é que está falando. Não é assim que a gente faz? Muitos de nós e em muitos momentos. Um outro comportamento nosso é que a gente comenta com as pessoas ao redor, desmerecendo quem fez o comentário, né? Quer dizer, olha que situação, gente. Só uma atitude. Quando alguém me diz algo que eu julgo uma ofensa. Porque quando a gente pensa nisso, a gente precisa entender que não necessariamente a pessoa está nos ofendendo. Nós é que nos consideramos, nós somos muito cheios de manias, né? De tendências, então a gente fica achando assim que a pessoa quer nos ofender, como se a gente fosse o centro do universo, né? Muitas vezes a pessoa nem sabe que nos ofendeu. Eu gosto de contar que um dia eu estava indo a Criciúma de carro e eu tenho o pé pesado, né? Então, num determinado trecho que tem uma entrada, aliás, uma saída de veículo, eu estava indo de boa e uma pessoa cortou a minha frente. Eu, como sou uma pessoa assim, muito educada e muito fina, eu comecei a xingar o cara. E eu, educadamente, eu dizia, só pode ser homem, né? Só pode ser homem, porque é homem que faz uma coisa dessas, né? E aí começou a me dar, e eu xingando, o cara não estava nem ali para mim, né? E aí comecei a sentir uma dor de cabeça, uma energia muito pesada, e de repente alguém parece que disse, ô Grace, se liga, né? O cara nem tomou conhecimento da tua presença. Então é isso que acontece com a gente, quer dizer, o cara nem quer ofender a gente, mas a gente se coloca como ofendido. E aí a gente tem uma outra opção, como cristão, a gente pode oferecer a outra face. Porque em Mateus está bem claro, né? Quando alguém lhe bater na face esquerda, ofereça também a outra. E isso não quer dizer com cinismo, né? Com arrogância. Você bateu aqui, agora bata aqui. Não é disso que Jesus fala. Jesus fala de termos uma postura diferente diante daquela ofensa. Então, se alguém nos diz algo, a gente, ao invés de revidar, a gente pode dizer assim, meu irmão, tu tens razão. Pronto, isso já derruba, né?
já derruba todos os argumentos, já derruba qualquer situação. Por isso que a gente daí pergunta, eu sou cristão? E diante de um comentário político nas mídias sociais, contrário às nossas ideias, é óbvio, né? Porque quando é a favor, quando é dentro daquilo que a gente pensa, a gente apoia, mas quando é contrário às nossas ideias, em época de pandemia, e que cada um fica querendo puxar para o seu lado e defendendo os seus ideais, né? Como é que a gente se comporta? A gente esculacha aquele autor, a gente vai lá, enche de desaforo, ou a gente bloqueia ele das mídias sociais. Um cara desse eu nem quero perto de mim, né? Que a gente é cristão, né? Isso que a gente é cristão. A gente faz comentários na página da gente denegrindo ou dizendo, né? Aos que pensam desta forma. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Então, a gente precisa observar. Se nós somos cristãos e homens de bem, como a Lia leu, né, no Evangelho, qual é a nossa postura? Porque o que Jesus diz? Jesus diz assim que a gente precisa perdoar para ser perdoado. E por que diante disso eu falo no perdão? Porque quem disse que eu estou certo? Quem disse que ele está certo? Né? A gente sempre se acha com a razão. Então, quando a gente perdoa, a gente é perdoado. Então, a gente perdoa aquele irmão que pensa daquela forma para que a gente também seja perdoado nos nossos pensamentos que podem não estar certos. E aí a gente consegue viver em harmonia, a gente consegue levar uma vida de harmonia. Esse questionamento em época de pandemia é bastante interessante, porque nós observamos assim, muitos de nós, euzinha, sabe, meia culpa, como a gente se comporta diante disso, né? Os cuidados que a gente tem que ter. Um outro questionamento sobre ser cristão, com relação ao trabalho, como é que eu me vejo? Olha, os egos inflados, né? O que a gente diz? Eu acho que eu sou melhor. Lá as coisas só acontecem por minha causa. Eu nem estou falando da casa espírita, tá? Em seguida eu já entro na casa espírita. Eu falo do nosso trabalho mesmo, do dia a dia. Ou assim, melhor mesmo é o trabalho do outro, porque tudo aquilo que o outro faz é tão fácil, né? Mas aquilo que nós fazemos é difícil. É a parte pior do trabalho, né? Então, a gente critica o outro até assumir. Como eu trabalhei com magistério 31 anos, né? Eu gosto de dizer que todos nós, professores, deveríamos passar pela direção. Eu tenho no meu currículo mais de 10 anos de direção. E é muito difícil. E é muito complicado. E desde que eu assumi, eu dizia, gente, não vamos nos iludir, né? Porque direção é sinônimo de trabalho. Não tem nada a ver com status, com posição, com porcaria nenhuma. Na verdade, diretor é a pessoa da escola que mais trabalha, porque ela tem que resolver tudo, ela tem que ter uma visão global, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. E é lamentável que eu falo da escola, porque eu conheço, mas isso é em todos os setores, públicos ou privados. Sempre o trabalho do outro é mais fácil. E a gente se coloca assim, né? Ou ainda, dentro do trabalho, eu nem me importo com os outros, com aqueles que me cercam. Qual é a minha postura? Como é que eu me comporto no meu trabalho? Né? Porque Jesus é claro, ele diz, ama o próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? O próximo não é só a pessoa da minha família, o próximo são todos os outros além de mim. Todos os outros além de mim são o meu próximo. E quando Jesus diz para a gente amar o próximo,
Jesus fala do respeito. Tanto que ele resume os 10 mandamentos que foram trazidos por Moisés em 2. Ama a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque quando você ama o próximo, você não deseja a mulher ou o companheiro do próximo, você não rouba, você não mata, né? Quer dizer, o princípio de viver em comunidade está implantado ali. Então, aqueles sentimentos de inveja, de posse, eles deixam de fazer parte da minha vida, né? E é disso que Jesus fala. E aí a gente pergunta, a gente procura amar o próximo como a si mesmo? Seguindo adiante, vamos falar sobre como é a nossa postura quando nós percebemos que há alguém necessitado perto de nós, né? A gente faz de conta que não percebe, segue. Aliás, até vira para o outro lado, né? Vai falando com o outro, faz de conta que vai ver, né, alguma loja, alguma vitrine, ou que está conversando com outra pessoa, né? Ou a gente faz rodeios e cita o poder público. Gente, mas é verdade, porque este prefeito, porque os vereadores, né, deveriam ter um olhar diferente. Muitas vezes nós nos comportamos assim, né? Ainda, agora em época de pandemia, isso vai dar o que falar, porque a gente às vezes comenta sobre a crise e as nossas dificuldades, a ponto de aquela pessoa que está pedindo ajuda ficar com pena, ela é capaz de querer dividir o que ela conseguiu conosco, né? De tão pobrezinhos que nós nos colocamos, tão vítimas. Porque eu também, porque a minha situação também não é fácil, né? Ou a gente, como cristão, a gente segue os ensinamentos de Jesus e a gente faz aos outros o que gostariam que fizessem para nós. Porque é tão simples. Faça ao outro, nós vamos receber de volta. Tudo aquilo que nós fizermos, todo o nosso gesto de amor, todo o nosso gesto de auxílio, vai voltar para nós. E como nós nos comportamos, né? E a gente sabe que o pós-pandemia vai trazer uma realidade muito diferente do que nós vimos até agora, que é a fome, a miséria. E este vai ser um grande teste para todos nós. Como é que nós vamos nos comportar diante disso? Então, nós, desde já, precisamos estar atentos, focados no ensinamento de Jesus, pedindo a Jesus que nós exercitemos a misericórdia. Porque, meus irmãos, não vamos nos iludir. O desemprego já é imensurável. A quantidade de irmãos pedindo comida será imensurável. Nós teremos uma crise sem precedentes. E aí, nós precisamos nos colocar como cristãos. Nós precisamos dizer, Senhor, aqui estou, de que forma que eu posso ajudar? Né? Como é que eu vou tratar essas pessoas que virão pedindo auxílio? E que será muito. Eu quero dizer para vocês que eu me nego a fazer esses questionamentos diante do trânsito, tá? Porque eu sou muito desaforada no trânsito. Então, essas questões eu até faço uma análise legal. Mas do trânsito, eu sou capaz de abrir o vidro, de dizer um palavrão, porque sou uma pessoa fina, tá? Imagina se não fosse. Porque o trânsito, eu penso que o trânsito ele é um grande desafio a nós todos. Porque, na verdade, é onde a nossa paciência é testada, é verdade ou não é? Os nossos limites são testados,
A gente não sabe aproveitar para escutar uma palestra ou curtir uma música legal. Não, a gente tem que estar sempre em função. E esta paciência nós podemos desenvolver no trânsito, né? Agora vamos falar então do centro espírita. Ai, como é fácil ser espírita no centro espírita. Ser espírita no centro espírita é uma maravilha, porque essas máscaras que a gente veste, vou botar a minha de trabalho aqui, né, para não ficar desaparecida, é assim, ó, a gente veste uma máscara material, mas a máscara do nosso caráter, né? Como é que é a máscara do nosso caráter? Então, no centro espírita, a gente fica observando, fazendo comentários maldosos, a gente às vezes até bate no braço do outro e diz, olha a pessoa ali de novo. Não, ela vem, ela é ajudada e ela se manda. Que bom, né? Que ela vai, que ela fica um tempo bem, que ela não precisa mais do centro espírita. Gente, quem precisa do centro espírita somos nós. Nós somos os primeiros auxiliados no centro espírita, não são outras pessoas, né? Os primeiros beneficiados somos nós, trabalhadores. Então, a gente precisa ter menos arrogância. A gente, às vezes, se considera superior aos demais, por quê? Quem é melhor que quem? Vamos falar de um centro espírita e falar assim sobre o trabalho de um centro espírita. Aí tem a pessoa que recepciona a gente com um abraço, tem a pessoa que dirige a mesa, tem a pessoa que serve a água, tem a pessoa que abre a porta, a pessoa que dá o passe, que coordena o passe, a pessoa que faz a palestra. Qual é o mais importante? Nós sabemos que numa casa espírita, quando uma dessas tarefas não funciona, parece que a coisa não anda, parece que a coisa não flui. E isso por quê? Para que nós percebamos como todos somos importantes. O trabalho, ele acontece de forma geral e global. Então, para que cada trabalho apareça, é importante também que o outro se saia bem. Então, não existe o mais importante, existe um grupo de pessoas que se reúnem para tentar aprender, porque esse é o primeiro objetivo, né? Para a gente se melhorar. Porque quando a gente diz assim que os grandes espíritos, os espíritos nobres, com as suas missões, nós também temos missão. E a nossa missão é a nossa vida. É a primeira missão nossa. É como é que eu vou me comportar diante da vida? Qual a minha postura diante dos outros? Esta é a minha missão. E não é pequena, ela é muito importante. Porque isso vai determinar o meu depois. Né? Uma outra coisa, a gente critica a diretoria e a gente acha que poderia ser diferente. A pessoa geralmente que fala nunca se coloca à disposição, né? Porque ela não quer se incomodar, né? Então nós precisamos ter cuidado com isso, com esta nossa postura. Até porque Jesus é muito claro, lá em Mateus também ele diz, não julgueis para não seres julgados. Né? Então é fácil a gente olhar o outro, mas é difícil de a gente se olhar, de a gente se perceber, né? Então nós precisamos ter este cuidado. E aí, para mim o mais difícil, não sei o que vocês vão achar disso, mas é assim, ó, qual a nossa postura cristã em casa com a família? Porque, gente, é fácil ser espírita no centro espírita, porque a gente se encontra 1 ou 2 vezes por semana. Como é que a gente vai ser espírita, cristão, na nossa casa, encontrando as pessoas 24 horas por dia?
tendo que encarar aquela pessoa que fala, que repete as coisas, que às vezes é indisciplinada, que às vezes é desorganizada e a gente não gosta, ou que fica cobrando coisas da gente. Qual é a nossa postura? Né? A gente às vezes ousa dizer, esta não é a família que eu sonhei. Ai, que pessoas difíceis. Mal sabemos nós que a pessoa mais difícil da nossa família somos nós, né? Que julgamos. Nós somos a pessoa mais difícil. Uma outra coisa que a gente costuma achar assim, eu estou sempre certa, eu sei o que é melhor, eu escolho o melhor para todos, eu sei o que eu estou fazendo. Será? Uma outra postura que nós observamos com espíritas, com pessoas que não são espíritas, mas que se dizem cristãs, é assim, ó. São pessoas que são amigos na rua, a ponto de as pessoas dizerem, ai, que amor, mas tiranos em casa, né? Tiranos porque tratam mal, porque cobram muito. Às vezes as pessoas querem que a pessoa ela seja como eu acho que ela deve ser, né? E isso é muito ruim. E aí a gente lembra do que Jesus diz. Jesus diz que a gente vê um cisco no olho do outro e não vê uma trave que está no nosso olho. E aí a gente pergunta, você é cristão? Vamos além. Que tipo de cristão eu sou? Porque, na verdade, é isso que nós precisamos nos questionar. Como é o nosso comportamento? Vocês sabem que eu volto a dizer, muito fina e educada como eu sou, as pessoas dizem, ai, dona Sunta, que amor essa sua filha. E a mãe diz, Claro que ela vai dizer isso. Por quê? Porque nós somos o desafio uma da outra. Nós moramos sobre o mesmo teto. E o mesmo, digo eu, os meus irmãos vêm e dizem, ai, graça, porque às vezes tu é tão grosseira com a mãe, e eu digo, leva para viver um mês contigo, para ver como é que tu vai tratá-la, sabe como é que é? E isso tudo, graças a Deus, acaba numa grande gargalhada que é que tem de sobra. Mas é verdade, são os grandes desafios da nossa vida. Né? E como cristãos, nós precisamos aprender a fazer uma leitura diferente. Não olhar o outro, mas olhar a nós mesmos. Observar o nosso comportamento. Como nós estamos nos comportando. Né? É um desafio, é um questionamento. Eu espero que ninguém diga nenhuma das alternativas, né? Porque daí eu ficaria chocada. Né? Porque daí significaria dizer que teria tanta coisa ainda a dizer, não precisa. Eu penso que quando a gente diz isso, já é um questionamento bastante interessante para a nossa postura. A gente só gostaria, já indo para a parte final, de lembrar assim que quando a gente fala num homem de bem, a gente fala de alguém que respeita, que é paciente, e que vive os ensinamentos de Jesus. Quando a gente fala do cristão, a gente fala do homem de bem. Que a Lia falou no começo desta noite, desta nossa reunião. Então, que sejamos homens de bem. Que sejamos pessoas capazes de um pouco de humanidade. Que sejamos pessoas capazes de observar o outro como alguém com problemas, alguém com dificuldades, alguém que vive alegrias e dores, que vive anseios, que tem tristezas, que tem problemas como todos nós. Porque, na verdade, é isso que nós somos, né? Nós somos pessoas com enormes problemas e dificuldades, tentando ter uma vida com mais calma, uma vida de paz, enfrentando essas dificuldades e esses problemas. A gente preparou uma música do Roberto Carlos, tá? Que eu vou cantar, só vou tomar um golinho d'água. Inclusive, eu quero me desculpar com a Michele,
porque eu gostaria de ter dito para ela botar a música ali. Se ela consegue, Michele, é Luz Divina. Eu não sei se tu consegue pesquisar ali para botar a letra, tá? Mas é uma música que diz assim, ó, é a Luz Divina do Roberto Carlos, tá? Luz que me ilumina o caminho, que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Isso. Claridade, fonte de amor, que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Vamos abrir os microfones, gente. Vamos cantar junto. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Esta luz, é claro que é Jesus. Essa luz siga em paz o caminho da vida, porque o caminho, a verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar ao seu lado, segurar sua mão. Mão que me abençoa, me perdoa, afaga o meu coração. Estrela que nos guia, a luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz é essa luz, meus irmãos. É essa luz que a gente deseja que aconteça. É esta luz divina que possa clarear os nossos caminhos, para que nós possamos realmente agir como cristãos, seguir os ensinamentos de Jesus e levar conosco um pouquinho de humildade, de alegria de viver, dessa sabedoria do Cristo, né? Para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Por favor, começando na família. Tá bom, meus queridos? Foi uma alegria estarmos juntos. E vamos rogar a Jesus que seja com todos nós. Muito obrigada. Ô, Grace, você deixa nós assim, muitas emoções. Quando falou em Roberto Carlos, são muitas emoções. Então, você veio trazer muita luz para nós hoje, com essa música, falando em Jesus, e a gente sabe que Ele está cuidando bem de nós na Terra, por mais que algumas pessoas pensem, né, que isso é castigo, o que está acontecendo agora, isso faz parte do aprendizado da humanidade, de todos os seres encarnados e desencarnados. Então, temos que ter consciência disso, acreditar em Deus, ter fé. E nesse momento final, então, a gente sempre procura fazer algumas vibrações
lembrando como se fosse na casa espírita, naquele momento que se encerra a palestra. E as pessoas aguardam o passe, aguardam a água fluidificada. A gente sempre pede que cada um na sua casa deixe uma jarra d'água, um copo próximo ali para poder estar recebendo essa energia, porque a gente sabe que a espiritualidade, ela está sabendo que nós estamos ligados com eles, mesmo que não estamos lá na nossa sede física, mas nós estamos cada um no seu lar, na sua casa. E nesse momento é o momento, então, como a Grace falou, começando na família, né? Essa história de isolamento social, na verdade, veio para fazer uma união social mais forte, um laço mais forte na família. E é essa preocupação que a gente tem que ter, porque os maiores compromissos que temos realmente são com aqueles que estão embaixo do mesmo teto. Ou muitas vezes dá uma diferencinha, né? Porque aí os filhos crescem, cada um vai para sua casa, mas não deixa de ter aquele vínculo afetivo com a mãe. Tu ainda estás com a tua mãe, a minha está a 1.000 quilômetros de distância, o meu irmão está ali, ó, está mais próximo dela. Mas no coração, todos estamos juntos, próximos. No piscar de olhos, no pensamento, como disse nosso irmão Paulo Mendes, né, na semana passada, o pensamento, né, o pensamento é uma coisa doida, né? No instante a gente já está lá longe. E a gente sabe que a recíproca é verdadeira. Tanto os nossos familiares estão com a gente, como os nossos espíritos protetores também, os nossos anjos da guarda, que, como queiram, estão a vibrar por nós. Então, nesse momento agora, a gente pede a todos que procurem realmente mentalizar, em primeiro lugar, Jesus. É o nosso irmão maior, é o mais velho que pisou nessa terra, é o governador da terra e realmente ele só quer o nosso bem. Só que a gente muitas vezes não pensa assim, mas ele quer o nosso bem, né? Então, que a gente procure com essa força, com essa luz de Jesus, pedir que ela se derrame pelos nossos lares, que ela se derrame pelos nossos vizinhos que estão à nossa volta, nosso ambiente de trabalho, que também a gente convive muitas horas da vida. Tem pessoas que trabalham juntas há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Tem gente que muitas vezes entra numa empresa junto e se aposenta também na mesma época. Teve, né? Então, a gente sabe disso. E realmente também é uma outra escola. Você conviver com as pessoas naquele mesmo teto 8, 10 horas por dia ou mais, ou conforme os professores é manhã, tarde e à noite, né? Então, a gente sabe, né, a necessidade de ter essa luz também nos nossos ambientes de trabalho. No meio social em que a gente vive, ou na rua, no trânsito, em tantos locais, né, a gente tem que pedir essa luz para que ela nos acompanhe, que nos abençoe. Sabemos que virão dificuldades, mas se a gente estiver em paz, em equilíbrio, certamente saberemos enfrentá-las, certamente. Porque Deus vai estar conosco, Jesus também. Então, nesse momento que a gente muitas vezes costuma entrar na sala de passe para receber aquela energia, a gente também tem condições de doar energia. De doar o nosso pensamento em favor daqueles necessitados. Muita gente necessitada de conversa, de consolo. Tem muitos idosos aí nos asilos não recebendo visita nenhuma porque estão confinados. Tem crianças que ainda estão nos orfanatos, sem família para conviver, e esse não é o momento, muitas vezes, de estar retirando, porque a regra é essa, né? Os decretos são para isolamento, para cuidados e tudo mais. Então, os nossos pensamentos, as nossas orações têm que ir em todas as direções. Aquele que está com fome, aquele que está doente, aquele que está sozinho, aquele que está enclausurado, essas pessoas com dificuldades, que são aquele grupo de risco, que eram, né? Mas, na verdade, a gente está vendo que estão desencarnando pessoas novas também. O descuido, a irresponsabilidade, elas não estão percebendo que esse momento agora realmente é de reflexão, de entender o que nós estamos passando.
Então, nós pedimos que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe a todos, que nos dê muita saúde, muita paz, muita compreensão, que a gente possa estar preparado para esse mundo do pós-epidemia, pós-pandemia. Vai ser um momento que vai requerer muito de nós, em questão dos 2 mandamentos, de amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Eu agradeço a presença de todos nesse momento, pedindo que Deus abençoe a cada um de vocês, os seus lares, os seus vizinhos, os seus familiares, entes queridos, aqueles que estão aqui entre nós e aqueles que já estão em espírito nos olhando do lado invertido. Mais uma vez, Graça, muito obrigado pela noite de hoje. Um beijo no coração de todos. E até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado por tudo. Muita luz a todos. Fiquem à Respira, vontade. Luiz. Relaxa. São muitas emoções, Luiz. Que bom, né? Bom estarmos juntos. Sempre bom estarmos juntos. Ô, Graça, Oi. aprendi 2 coisas nessa palestra contigo. A ter mais paciência no trânsito e não maltratar a mãe. Porque ela vira o olho. Não maltrata a mãe, porque quando ela fala de nós, ela vira o olho. Então, ainda em tempo, eu quero agradecer de todos os cantos que nos escutaram essa noite de hoje, né? Aqueles de mais perto, aqueles de mais longe. Então, a gente sabe que tem pessoas de muito longe, não só o Júlio que está ali, mas tem gente mais longe ainda, né? Então, um beijo para todos e até uma próxima oportunidade. É uma próxima oportunidade. Agradeço muito a oportunidade. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite. Gratidão pelas palavras. Boa noite a todos. Um abraço.